Que manhã de domingo maravilhosa, minha rapaziada. Que manhã de domingo incrível. Vitória do Furacão, mais 3 pontos na conta no Campeonato Brasileiro. E agora a gente pode ficar tranquilão. Vai dar pra secar coxa, vai dar pra ver clássico, pô. Vai ser um domingão pro torcedor do Atlético. Eu tenho certeza que o torcedor do Atlético que viu o jogo ficou muito feliz. E eu tenho certeza que o torcedor do Atlético que foi até a Arena da Baixada também ficou muito feliz com a boa atuação do Atlético, principalmente no segundo tempo, mas eu não achei ruim no primeiro tempo, não. Vamos, porque tem muita coisa para falar, principalmente individualmente, né? Acho que foi um bom jogo coletivo, mas individualmente acabou sendo um jogo que tem vários pontos para acabar chamando a atenção. Primeiro, falar um pouquinho sobre o primeiro tempo. E era um contexto que a gente já imaginava, tá? A gente já falou aqui N vezes durante a semana como o Atlético poderia se enrolar a partir do momento que pegasse uma Chapecoense num bloco muito baixo. E foi isso que aconteceu, uma Chapecoense fazendo pouquíssima questão de ter a bola, uma Chapecoense fazendo pouquíssima questão de ter o controle do jogo, dando a bola pro Atlético se virar, e o Atlético naquela tentativa de, a partir de uma marcação muito firme da Chapecoense, encontrar os espaços a partir de uma marcação muito firme da Chapecoense, tentar girar a bola de um lado para o outro para fazer com que o Atlético pudesse chegar até o gol. Teve até algumas chances, algumas boas movimentações, mas eu acho que o time estava muito travado até pela característica da equipe, né? Aí a gente leva em consideração que o time, querendo ou não, entra com 3 zagueiros. Aí você tem também o Julimar, que saiu do jogo, acho que até estava se movimentando bem, mas errando bastante. O Portilla também parecia uma peça um pouco desnecessária ali pelo que o jogo pedia. E aí acho que tem um grande ponto de mudança do jogo, do Atlético, das intenções que o Atlético tinha na partida, que é a saída desses jogadores e a entrada de Bruninho e de Zapelli, principalmente ali. A partir disso, o Atlético ele fica um time muito mais agressivo. Porque o Zapelli traz algo que a gente falou durante toda a semana, uma companhia maior pro Dudu. E acho que ele fez esse papel muito bem, tanto que começa a construção dos 2 gols. Não sou eu que vou ficar aqui, tomando porrada por defender o Zapelli, mas eu acho que esse tipo de cenário é pra gente avaliar se a gente realmente quer abrir mão do Zapelli e se o Zapelli não tem que jogar nessa posição na origem da jogada. Na origem da jogada, mais uma vez, acabou indo muito bem, então acho que é o mínimo que a gente pode fazer é refletir. Porque ficou muito claro como, por exemplo, o Dudu jogando de camisa 10, no lance do gol se sente muito mais confortável tendo uma companhia de tamanha qualidade como o Zapelli, e o Bruninho entrou na sua melhor partida na Série A. Aí também é um ponto de reflexão. A gente quer abrir mão do Bruninho, a gente quer abrir mão de 2 dos maiores talentos que o Atlético tem hoje no time e no elenco, enfim. Porque o Bruninho poderia ter feito gol naquele lance que o Rafael Santos pega. O Bruninho poderia ter feito gol. E o Bruninho poderia, de alguma maneira, ter feito outro gol naquela batida de média distância. E entrou incisivo, indo pra cima, entrou tentando o drible, tentou tentando incomodar. A realidade é essa. O Bruninho, gerou um desconforto muito maior do que o Julimar gerou, por exemplo. É a comparação natural porque um entrou no lugar do outro. Então, tem problemas de disciplina, quer ir pro futebol europeu. Eu, se sou o Atlético, seguro o Bruninho o máximo que eu posso. Eu, se sou o Atlético, eu faço de tudo para manter o Bruninho no clube o máximo que eu posso. Acho que é um recado que, assim, o Atlético merece ter um jogador com a qualidade do Bruninho. E, cara, o Atlético vai se encontrando mais fácil e tem um time de muita qualidade, né? Quando bota esses caras todos em campo. Em algum momento a gente tinha Luiz Gustavo, em algum momento a gente tinha Zapelli, em algum momento a gente tinha Bruninho, em algum momento a gente tinha Viveiros, tinha Esquivel, tinha Arthur, que fez mais uma partidaralhaça. Uma partidaralhaça no primeiro tempo, alguns momentos que o Atlético não conseguia articular tão bem as jogadas. Era no Arthur que o Atlético buscava esse jogo, era no Arthur que o Atlético buscava essas conexões. Então, o Atlético muito preparado para criar as chances para chegar em Viveiros e Mendonça, que no segundo tempo foram jogadores que tinham um pouquinho mais de poder de fogo ali. Foi o que aconteceu.
Já no primeiro lance, você poderia ter ali, depois de uma boa tabela, Zapelli, Dudu, Viveiros, o Viveiros fazendo seu gol, mas no final das contas a bola acaba sobrando para o Mendonça, quase que perde. Mas acho que o Mendonça também faz um jogo razoável. E no segundo, cara, aí Zapelli para João, o João dá um passe maravilhoso e a gente vê e a gente viu o gol saindo do papel, né? E a gente viu o gol acontecendo, 2-0, um jogo tranquilo, que eu acho que dão alguns recados importantes, assim. Primeiro, o Atlético pode ter uma postura mais agressiva. O Atlético pode ser um time mais ofensivo. O Atlético pode ser um time de mais característica de ataque, principalmente jogando em casa contra as equipes mais frágeis da competição. A gente debateu ao longo da semana que algumas equipes eram obrigação do Atlético vencer ao longo do campeonato, e acho que para a gente vencer essas equipes é natural que a gente necessite também é natural que a gente necessite também dos nossos jogadores mais criativos, nossos jogadores mais associativos, nossos jogadores que geram um pouquinho mais de perigo, têm um pouquinho mais de criatividade, abrem caminhos pro gol adversário. Então, quando a gente traz o Bruninho, quando a gente traz o Zapelli, que eu acho que entregam esse perfil de um jogo mais capaz de encontrar soluções, eu acho que no final das contas o recado que a gente acaba recebendo é um recado absurdo, de talvez o melhor momento de futebol que o Atlético teve no Campeonato Brasileiro. Então, elogiar a coragem do Odair, elogiar o quanto o técnico do Atlético conseguiu fazer esse time ser funcional, competitivo e ao mesmo tempo apresentar um bom futebol agressivo no segundo tempo. E assim, é um Atlético que a gente conversou ontem, né? Eu postei o vídeo aqui ontem. Quinto lugar, 19 pontos, podendo entrar no G4 no próximo jogo, apesar de ser fora de casa contra o Palmeiras, então nem quero iludir, mas a campanha é muito boa. A campanha que o Atlético faz é muito boa em todos os sentidos. De pontuação, de resultado, é óbvio, mas a campanha é muito boa no sentido de demonstração de força, a campanha é muito boa no sentido de um clube potente jogando dentro de casa, a campanha é muito boa no sentido de conseguir revelar jovens, mais uma vez Dudu participando de gol, João participando de gol, jogaço do Arthur, o Bruninho entrando muito bem, a base do Atlético tendo uma digital muito grande, a campanha é muito boa da gente conseguir potencializar nossas referências. E aí a gente fala do Viveiros, a gente fala do Luiz, a gente fala do Aguirre, mais um jogo seguro, o Santos, mais um jogo sem sofrer gol. A gente entrou nesse campeonato com toda a certeza do mundo que o Atlético não era o melhor time. Mas a gente entrou nesse campeonato com um monte de dúvidas em relação a onde o Atlético poderia chegar. E acho que essas dúvidas continuam, não tem nada ganho. Mas é bom ver o Atlético mais próximo de um Atlético que surpreende do que o Atlético que decepciona. E mais próximo de, beleza, talvez não contra o Palmeiras, mas próximo jogo em casa, se eu não me engano, Vitória, repetiu o que a gente fez no segundo tempo. O Atlético hoje, ele, de alguma maneira, ele começa a ganhar o jogo contra o Vitória. De alguma maneira, ele começa a mostrar que esse tipo de jogo, que vai ser Vitória, que vai ser Remo, que vai ser, enfim, outros times com certeza vão ter um comportamento parecido na área da Baixada de jogarem muito retraídos, eles vão ter dificuldade para neutralizar tudo que o Atlético pode produzir, porque o Atlético, mesmo com um time jovem, tem um time talentoso e com muita capacidade de produção de maneiras diferentes. Aquela velha palavrinha que a gente costuma falar sempre aqui analisando futebol, que é repertório. Né? O repertório do Atlético foi muito acima da média hoje. Muito acima da média. Enfim, rapaziada, vamos aproveitar o domingo, feliz da vida, ótima vitória, ótima atuação, ótimos momentos do Furacão ao longo da partida, e que a rodada ajude a gente, e aí é pensar no que dá pra fazer contra o Palmeiras.